Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito sobre cooperação judiciária nacional, que está prevista no Código de Processo Civil de 2015, do artigo 67 ao 69. Eu sou Fátima Uchoa e quero você comigo e com as minhas duas convidadas de hoje, que vão detalhar, entre tantos outros pontos, as principais implicações desse instituto. E eu convido você, então, a partir de agora, vamos olhar aqui para o nosso telão, porque eu já estou com elas brilhantes aqui. Começo apresentando a minha convidada de hoje, a advogada Maria Gabriela Campos, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda em Direito Processual Civil também pela UFPE. Doutora Gabriela, muito bem-vinda aqui ao Entender Direito. Olá, Fátima. Olá para nossos telespectadores, ouvintes. É um prazer estar aqui. Espero contribuir com o debate. Com certeza, a doutora Gabriela vai contribuir muito, assim também como a minha outra convidada. Tenho a honra de falar hoje com a advogada Fernanda Davi, professora de Processo Civil e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, Fátima. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participar desse programa tão relevante e espero também contribuir para o debate e instigar os nossos telespectadores a conhecer mais sobre a cooperação judiciária nacional. Eu já começo com você, doutora Fernanda. Eu tenho, assim, uma dúvida. Além dessa expressão, né, cooperação judiciária, a gente tem no meio jurídico as terminologias cooperação jurisdicional e cooperação interinstitucional. A gente está falando aí de conceitos semelhantes ou diferentes? Muito boa pergunta, Fátima. Na verdade, no âmbito da cooperação, que a gente vai estar falando aqui das interações dialógicas envolvendo os processos judiciais, nós podemos ter a cooperação entre órgãos integrantes do Poder Judiciário e também com órgãos externos ao Poder Judiciário. Então, quando a gente fala em cooperação judiciária, a gente já inclui não somente os órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a gente está falando aqui dos juízos, né, dos juízos de primeiro grau, de segundo grau, como a gente vai incluir também, eventualmente, alguns órgãos administrativos também do Poder Judiciário. Então, a gente tem aqui a cooperação judiciária. Se nós restringirmos o termo à cooperação jurisdicional, a gente vai estar falando da cooperação na atividade jurisdicional. E aí, necessariamente, a gente vai estar restringindo a cooperação entre os órgãos jurisdicionais. Além desse conceito, como você bem colocou, a gente vai ter também a cooperação interinstitucional. E aí, nesse caso, vai ser entre um órgão do Poder Judiciário, seja um órgão jurisdicional, um órgão julgador, ou um órgão administrativo do Poder Judiciário, com uma entidade externa ao Poder Judiciário. E aí pode ser uma entidade privada, por exemplo, a OAB, ou uma instituição, uma outra instituição não vinculada ao Poder Judiciário, mas também relacionada à Justiça, como, por exemplo, o Ministério Público. E, na verdade, qualquer outra instituição que se revele pertinente cooperar com os órgãos vinculados ao Poder Judiciário. Doutora Gabriela, e quais são, então, as principais características dessa cooperação judiciária, né? E qual seria o objetivo do resultado, né, do ato cooperado? Olha, Fátima, se eu puder dizer em uma palavra a que se destina, qual o objetivo da cooperação judiciária, eu diria eficiência. Em termos bastante genéricos, bastante gerais, o objetivo da cooperação judiciária, dos instrumentos de cooperação, é justamente emprestar eficiência à prática, não apenas de atos processuais, né, que são documentados em processo, mas também aqueles atos tendentes a prestar a justiça. Então, a ideia da cooperação judiciária é justamente facilitar, dinamizar a prática de atos processuais e emprestar de um termo macro concretude à eficiência judiciária. Seja no âmbito da cooperação judiciária, jurisdicional ou interinstitucional, doutora Gabriela, os atos cooperados, eles têm esse amparo judicial de uma forma ou de outra, né? Tem esse aval e esse olhar da justiça, do judiciário?
o CPC de 2015, né, implementou a cooperação judiciária nacional em seus artigos 67 a 69. E desde sua entrada em vigor, o Poder Judiciário abraçou esse tema de uma forma bastante, digamos assim, elogiosa, porque o que nós observamos é que o trabalho do CNJ, o trabalho do STJ, do STF, enfim, de todos os tribunais, tem sido no sentido de dar concretude à cooperação judiciária nacional. E é por isso que nós temos hoje a Resolução 350 do CNJ, né, que oferece as diretrizes da cooperação judiciária. Nós temos a resolução da cooperação judiciária no âmbito do STF. Nós temos também protocolos interinstitucionais que são elaborados e concretizados no âmbito do STJ, enfim. E eu posso dizer com a absoluta convicção que este é um tema da ordem do dia e que as cortes superiores, o STJ e os demais órgãos judiciários têm abraçado esse tema. Entendi. Mas, assim, a cooperação judiciária nacional, doutora Fernanda, agora, tanto está abrangida, né? Esse escopo aí da cooperação judiciária nacional abrange atividades jurisdicionais, também as atividades administrativas? Com certeza, Fátima, vai depender muito de qual é o objetivo dos órgãos cooperantes com a prática da cooperação judiciária. Então, por exemplo, pode ser que 2 juízes iniciem uma prática cooperativa para tratamento de um grupo de processos, por exemplo. Processos envolvendo uma mesma questão comum, um volume expressivo de processos, e aqueles juízos resolvem cooperar para tratamento adequado daquele grupo de processos. Nesse caso, a gente vai estar diante da cooperação judiciária dentro do próprio processo, por isso, de natureza jurisdicional. Mas esses mesmos juízos, eles podem também cooperar para fins de administração da justiça, para melhorar, em alguma medida, a administração da sua vara, por exemplo. Então, pode ser que um órgão julgador sinta necessidade episodicamente de celebrar um ato cooperado com outro órgão julgador, por exemplo, para cessão de pessoal, para que por um tempo aquele pessoal auxilie uma outra vara. Então, imaginando que um órgão julgador tenha recebido uma quantidade muito, muito elevada de determinados processos, em razão, por exemplo, de um acidente ambiental, alguma coisa que aconteceu naquela região, e ele precise episodicamente de mais pessoas, ele pode celebrar um ato concertado para ter acesso a esse grupo de servidores de outro órgão de forma episódica para auxiliá-lo naquela atividade. Então, nesse caso, o ato cooperado, ele vai ter natureza puramente administrativa, diferentemente de um ato de natureza jurisdicional que vai ser para tratamento do que acontece dentro do próprio processo, né? Entendi. E, doutora Gabriela, o princípio da cooperação processual, que está consagrado aí no artigo 6º do CPC 2015, guarda alguma correlação específica aí com a cooperação judiciária prevista, então, no mesmo código, sendo do artigo 66 ao 69? Sem dúvida, guarda. E por uma razão, se nós observamos a forma em que o próprio Código de Processo Civil ele é estruturado, o princípio da cooperação, em geral, ele está lá no artigo 6º. Ele está dentro das normas fundamentais do processo, que isso significa que ele serve para interpretar todas as normas processuais. Então, a gente consegue observar que o princípio da cooperação ele está numa perspectiva macro. Ele é aplicado a todos os sujeitos processuais, partes, juízes, qualquer tipo de interveniente, Ministério Público, todos aqueles que de alguma forma dialogam com a justiça. Diferente da cooperação judiciária. A cooperação judiciária ela está especificada mais abaixo, nos artigos 67 a 69. Significa dizer que ela é mais direcionada a todos aqueles que estão encarregados de prestar a justiça de alguma forma. Então, a gente pode dizer que
os artigos 67 e 69, que tratam da cooperação judiciária, eles, na verdade, dão concretude a uma norma principiológica maior, que é o princípio da cooperação. Doutora Fernanda, a gente sabe que o CPC, como já vem sido falado, então, desde que a gente começou, né, essa nossa entrevista, que o CPC 2015 abarcou a cooperação judiciária nacional, mas a gente sabe que, assim, não é um tema tão novo, porque antes já existiam institutos, como, por exemplo, a Carta Arbitral. E o que o CPC 2015 trouxe de inovação ou abrangência em relação à cooperação judiciária? Excelente pergunta, Fátima. Como você bem colocou, o CPC de 73 ele já trazia as formas de comunicação entre os órgãos julgadores. Isso sempre aconteceu. A gente já tinha no CPC anterior as cartas de ordem e as cartas precatórias para comunicação dentro do território nacional entre os tribunais. Só que o que veio no CPC de 2015? Na verdade, os artigos 67 e 69, eles positivaram o que já vinha sendo uma iniciativa do CNJ através da Recomendação 38 de 2011. Por meio da Recomendação 38, o CNJ já estava exortando os órgãos julgadores brasileiros a dialogar de forma mais informal, menos burocratizada, para fins de realização de atos processuais em seus próprios processos, como forma de gerir o acervo processual e também como forma de praticar algum ato específico dentro dos processos. Então, quando o CPC de 2015, ele transforma, né, entre aspas, ele pega a Resolução 38 de 2011 e ele coloca dentro do próprio Código de Processo Civil, ele acaba criando um sistema mesmo de cooperação judiciária, ou seja, um sistema de interação entre esses órgãos julgadores de diferentes ramos do Poder Judiciário. Isso é muito importante a gente deixar claro, né? A gente não está falando aqui de interação entre órgãos do mesmo tribunal, é entre órgãos de quaisquer tribunais. Então, ele cria esse sistema, ele positiva, né, o que já vinha ali sendo um mero incentivo do CNJ via uma recomendação, se torna uma lei, e ele também cria o que a gente chama do dever de recíproca cooperação. Então, hoje é possível falar num dever geral de cooperação entre os órgãos julgadores. Como a doutora Maria Gabriela bem colocou, a cooperação ela já rege o sistema processual, mas pouco se falava sobre a cooperação entre os juízos, né? Se falava muito da cooperação das partes com o órgão julgador, das partes com o Poder Judiciário, das partes entre si, né, a questão da litigância de má-fé, como evitar esses comportamentos abusivos. E hoje a gente tem aqui também a questão da cooperação entre os juízos. Então, o que o CPC de 2015 faz é isso, ele positiva esse dever geral de cooperação e ele sistematiza de maneira mais organizada os modos, as formas e o objeto dos atos cooperados. Doutora Fernanda, pelo que você deixa claro, então, falando dessas transformações do CPC de 2015 em relação ao 73, né, parece que houve essa necessidade mesmo, era algo latente, tanto a necessidade do judiciário, do próprio jurisdicionado, da sociedade. Eu acho que houve essa evolução, digamos assim, né? Com certeza, porque assim como na sociedade, né, as relações elas ficaram massificadas com a questão do advento da tecnologia, enfim, como um todo, né, a massificação dos contratos, das relações de consumo, tudo isso também refletiu no Poder Judiciário, que passou a estar cada vez mais assoberbado de processos que muitas vezes eles vão ter questões em comum, né? Processos que estão tramitando de forma individual, mas que, na verdade, eles envolvem questões coletivas. Então, a cooperação judiciária ela começou a ficar cada vez mais necessária, principalmente para o tratamento dessas questões, digamos assim, massificadas. Era preciso que os tribunais melhorassem as suas interações de comunicação, as suas interações dialógicas, justamente para melhor tratamento dos processos e principalmente desses processos que se repetem, essas questões que se repetem. Então, a cooperação judiciária ela vem, como você colocou, como uma forma de desafogar também o próprio Poder Judiciário, ao lado de outras ferramentas também melhor desenvolvidas, né, que foram mais bem desenvolvidas
no CPC de 2015, como a questão do sistema de precedentes, né, o fortalecimento da jurisprudência. A cooperação judiciária ela se coloca ao lado dessas outras ferramentas de gestão e de melhoria da administração da justiça. Agora, tem um ponto interessante, doutora Gabriela, que muita gente, né, muitos estudiosos, enfim, até os próprios operadores do direito acreditam ou avaliam, né, fazem essa correlação da ideia de segurança jurídica com esse engessamento processual, rigidez processual. E isso está bem distinto, isso é bem notório, assim, é bem notória essa distinção entre ambos os conceitos, né? Fátima, na verdade, eu acredito e acredito que a opinião de doutora Fernanda também vá nesse sentido, é que a cooperação judiciária nacional, os instrumentos e os meios de cooperação vieram justamente para desmistificar essa crença, digamos assim, limitante de que segurança jurídica significaria o engessamento, na medida em que os instrumentos de cooperação flexibilizam, né, agilizam a prática de atos que muitas vezes seriam tidos como como algo assim muito burocrático, né? O fato de a cooperação judiciária ser possível, inclusive por meio de WhatsApp, e-mail, e que não necessariamente significa uma perda de segurança jurídica na medida em que aquele ato de cooperação está documentado nos autos. Isso significa dizer que cooperação judiciária e segurança jurídica andam lado a lado. Doutora Fernanda, a gente é remetido sempre quando fala, né, de cooperação judiciária, seja ela nacional, enfim, internacional também, e já foi tema aqui do Entender Direito, né, cooperação judiciária internacional, a gente sempre ouve falar em atos concertados com C. É um lembrete, não é com S, é com C. Então, o que significa esse tipo de ato, né? Quais as consequências desse tipo de ato? Interessante, Fátima, é verdade. A concertação com C é justamente essa reunião, esse consenso, né? Essa convergência de entendimento entre dois juízos cooperantes, né? No caso aqui que a gente está falando da cooperação jurisdicional, por exemplo. Essa concertação ela também pode se dar entre um juízo e uma entidade externa ao Poder Judiciário. Mas para o que interessa para a sua pergunta, é que essa é uma também das grandes novidades do Código de 2015 em matéria de comunicação entre os órgãos julgadores. É a concertação, é um ato de natureza conjunta que nasce a partir do consenso entre dois juízos. E esse consenso, ele surge a partir de tratativas preliminares que esses órgãos julgadores vão travar sobre determinada meta que ambos pretendem atingir diante dos seus próprios acervos processuais. Então, essa concertação ela é marcada por uma combinação no exercício da competência desses órgãos jurisdicionais ou desse órgão jurisdicional com essa entidade externa ao Poder Judiciário. Então, como assim, né? Como assim um exercício combinado de competência? Buscando um pouco do que a doutora Maria Gabriela falou sobre a flexibilização, a grande tônica da cooperação é justamente essa, flexibilização. A competência, ela também é, de uma certa maneira, flexibilizada no exercício da cooperação. Porque quando esses dois órgãos julgadores concertam para praticar determinado ato, eles passam a exercer as suas próprias competências de forma combinada. E aí o exercício combinado dessa competência, ele pode ser para a prática de qualquer ato dentro dos seus respectivos processos. Pode ser, por exemplo, para a produção de uma prova, né, um ato instrutório, pode ser para comunicação, por exemplo, a realização de uma citação coletiva, quando a gente tem uma parte a ser citada em mais de um processo. Pode ser também para a prática de um ato decisório, dependendo do conteúdo a ser decidido, pode fazer sentido que ambos os juízos participem desse ato decisório. Então, enfim, a concertação, o objeto da concertação, ele é livre, né? Ele fica ali dentro do que vai ser útil para aqueles órgãos julgadores em termos de eficiência na gestão dos processos envolvidos.
Certo. Doutora Gabriela, diante do que a doutora Fernanda falou, eu não sei se é audácia minha pensar assim, né? Que os juízes cooperantes praticam atos concertados e isso seria uma espécie de negócio jurídico processual? É, obrigada pela pergunta, Fátima. Esse é um ponto que talvez eu e Fernanda tenhamos opiniões divergentes, Quero porque ouvir, quero eu ouvir. defendo e eu entendo, partindo da teoria dos fatos jurídicos, que o ato concertado é um negócio jurídico processual entre juízos, no caso. Fernanda entende que é um ato conjunto, se não me falha a memória, mas isso é questão apenas na prática, não muda. Mas eu concordo com você que é o conserto, na verdade, é um negócio jurídico processual. Doutora Fernanda, quero ouvir esse seu outro lado também, a sua opinião. Exatamente, Fátima. A gente tem uma divergência aqui. É curioso porque talvez os dois maiores processualistas do Brasil, especialistas em matéria de cooperação, são os professores Fred Didier e Antônio do Passo Cabral, eles também divergem sobre a natureza do ato concertado, né? Eu, como a doutora Maria Gabriela colocou, eu me filio à corrente de que não se trata de um negócio jurídico processual em razão dos juízos não estarem dispondo de suas situações jurídicas próprias, né? Na verdade, eles estariam consertando para a gestão dos seus respectivos processos. E no meu entendimento, quem poderia dispor de suas situações jurídicas são as partes daqueles processos. Então, é por isso que, num debate muitíssimo teórico, ali partindo da teoria dos fatos, a gente diverge nesse aspecto. Mas, sem dúvida nenhuma, todos convergem no sentido de ser um ato conjunto e que nasce do consenso. Ele nasce necessariamente do consenso, a concertação. Não existe concertação entre juízos cooperantes sem o prévio alinhamento entre esses órgãos. Ou seja, não somente do prévio alinhamento, mas necessariamente esse prévio alinhamento ele surge do fato de que essa concertação vai ser boa para ambos os juízos cooperantes. Então, o consenso é unânime na doutrina, né, que esse ato nasce do consenso, havendo essa divergência aí, se é um ato conjunto de natureza consensual ou se é um negócio jurídico processual. Doutora Gabriela, agora uma dúvida assim, que sempre me vem quando se fala aí de cooperação judiciária é que imaginar que se houve alguma fuga dos requisitos legais, né, e os atos já estão aí em andamento, isso é sanável de alguma forma sem prejuízo do que já está em processamento, em andamento, né, e os resultados alcançados ou não? É sanável, sim, Fátima. Inclusive, essa é uma das disposições da Resolução 350, que vai dizer justamente que, havendo necessidade de reorganização, digamos assim, do ato concertado, ele pode ser ajustado sem prejuízo daqueles atos e do que já foi praticado. Então, como o ato concertado ele exige para disciplinar situações, digamos assim, permanentes, na verdade, é recomendável que seja possível esse ajuste contínuo à medida em que o ato for sendo executado. E esses ajustes podem ser motivados, né, provocados pelas próprias partes, que podem provocar lá o juiz para que ajuste o ato a fim de adequar aquela determinada situação fática, ou ainda pode ser provocado e ajustado pelos próprios juízos cooperantes, mas sem dúvida isso é possível, essa sanabilidade do ato concertado, ela existe, sem prejuízo sem invalidar, digamos assim, aquilo que foi já praticado. E ainda com você, doutora Gabriela, essa técnica, né, do ato concertado, ela seria compatível com o princípio do juiz natural e, assim, ao mesmo tempo, né, traz impactos consideráveis nesse instituto? Sem dúvida, Fátima, ela é plenamente compatível, porque o que diz o princípio do juiz natural, postulado, a gente pode dizer assim,
e que é um dos alicerces de nossa Constituição, é que ninguém será julgado por um tribunal de exceção, né? Ninguém será todo indivíduo, todo cidadão será julgado por um juiz competente e previamente fixado. O ato concertado, o ato de cooperação, perdão, ele vai, de forma prévia, definir o juiz competente para a prática de determinado ato. Então, isso já cumpre o requisito, né, está alinhado com o princípio do juiz natural. Porém, com a cooperação, há um redimensionamento desse juiz natural, porque ele não é aquele juiz que, muito embora seja pré-fixado, ele não é aquele juízo engessado. Ou seja, o ato de cooperação permite que se entenda o juízo mais adequado para a prática de um ato processual específico, considerando uma realidade fática, uma situação fática particular. Então, nessa medida, há um redimensionamento do juiz natural para que ele seja o juiz competente, previamente estabelecido, e também mais adequado para a prática de ato processual. Doutora Fernanda, e quais são as alterações, né, que os atos concertados eles trazem para a cognição judicial? E aproveitando, claro, não posso deixar passar em branco o que seria essa cognição judicial para todo mundo aí entender direito. Perfeito. É interessante começar esclarecendo, né, sobre justamente o que é a cognição judicial, né, que é justamente a aptidão dos órgãos julgadores de conhecer sobre determinadas questões ao longo do processo, né? De uma forma muito simplória, a gente pode tentar definir a cognição dessa forma. E esse ato de conhecer de questões ao longo do processo, ele não se confunde com a própria decisão. A decisão é o produto da atividade cognitiva dos órgãos julgadores. Então, quando a gente pensa que a decisão é um produto da atividade cognitiva, a gente pode se perguntar se essa atividade cognitiva ela não pode ser exercida por mais de um órgão julgador, tendo como objetivo a aprovação de uma decisão. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em um ato concertado que tenha como objeto um ato processual decisório, né, que vai ser produto da atividade cognitiva de mais de um órgão julgador. E é aqui nesse ponto que entra o que a doutora Maria Gabriela estava falando sobre a flexibilização dessa garantia do juiz natural e do próprio sistema de competências. Ainda que a gente tenha em cada processo um juiz pré-definido, né, pela regra da perpetuação da jurisdição, a situação concreta do caso pode justificar que, de maneira fundamentada, aquele órgão julgador celebre um ato cooperado com outro órgão julgador para que aquela cognição seja, de forma episódica, cindida em alguma medida para a prática daquele ato decisório. Se eu puder dar um exemplo, Fátima, muito breve, Por favor. Sobre essa possibilidade de cindir, digamos assim, a cognição por meio da cooperação judiciária, eu mencionaria o parágrafo 7º-A, 7º-B do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial de Empresa. É uma modificação bastante recente, que foi lá na Lei 11.101, que previu justamente que, em caso de bloqueio do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a decisão sobre a essencialidade daquele bem bloqueado, ela vai caber ao juízo da recuperação judicial, mesmo que aquele processo esteja sob a cognição de outro juízo. A própria Lei 11.101, ela fala que essa decisão vai se dar por cooperação judiciária. Então, a gente tem aqui uma hipótese que esse ato decisório, envolvendo o bloqueio de um bem do devedor em recuperação judicial, ele vai contar com a participação de mais de um juízo. Ao juízo da recuperação vai caber justamente decidir sobre a essencialidade daquele bem para a atividade empresária, enquanto que as outras decisões relativas à execução continuam sendo de competência do juízo da execução. Então, isso é um exemplo em que o ato decisório ele vai ser objeto
da concertação e com a possibilidade de cisão dessa atividade cognitiva. Então, pelo que a doutora Fernanda falou, doutora Gabriela, agora com você, eu quero ouvir a sua lógica, né, a sua ponderação, porque o que a doutora Fernanda falou tem total relação com o artigo 68 do CPC, né? E alguns especialistas, eles avaliam que para a prática de cada ato processual haveria então um juízo mais adequado, ou seja, cognitivamente mais adequado. Eu queria ouvir agora as suas ponderações, por favor. Bom, Fátima, excelente questionamento. O que a doutora Fernanda falou é que a questão da cisão da cognição está intrinsecamente relacionado com a possibilidade de, para cada ato processual, existir um juízo, digamos assim, com maior capacidade. Na verdade, é competência, mas a competência nesse sentido ela está ligada a um juízo de adequação. E aí é justamente isso que vai trazer o artigo 68, inclusive para atos decisórios, o princípio da cooperação, ele existe justamente para possibilitar essa adequação da competência no caso concreto. Eu não sei se é nesse sentido que você tinha feito a pergunta, mas eu imagino que essa é uma questão bastante pertinente. O sentido da língua portuguesa, a competência, maior competência. Entendi, sim. Doutora Fernanda, então, eu queria saber agora o papel das partes, né, de um processo judicial. Elas exercem algum papel em meio a essa técnica da concertação? Excelente pergunta, Fátima, até porque a gente está aqui diante de mais uma controvérsia na doutrina sobre o papel das partes na cooperação judiciária. Conforme o CPC coloca ali no artigo 67, a cooperação é um dever de recíproca, ou melhor, os magistrados têm o dever de recíproca cooperação. E eles é que são as partes no ato cooperado. Então, quando a gente pensa nas partes do processo, a gente precisa indagar em que momento as partes do processo elas vão se manifestar sobre o ato cooperado, ou mesmo se elas poderiam impugnar a prática do ato cooperado. O que a Resolução 350 estabelece é que as partes devem ser intimadas sobre o ato cooperado e esse ato ele vai necessariamente ser juntado ao processo. Então, mas assim, isso não quer dizer que as partes vão se manifestar sobre o cabimento do ato cooperado. Cooperar ou não cooperar é uma questão a ser decidida pelos órgãos cooperantes à luz dos ganhos de eficiência, né, projetados que aquela cooperação está apresentando. Então, não cabe às partes dizer que o juiz, por exemplo, não pode celebrar determinado ato cooperado, porque ele estaria invadindo essa esfera decisória do próprio magistrado. Mas, por outro lado, sem dúvida nenhuma, as partes elas podem se manifestar sobre a prática daquele ato, uma vez que ele tenha sido firmado, uma vez que aquela cooperação tenha sido firmada, as partes podem se manifestar e, eventualmente, impugnar os provimentos jurisdicionais decorrentes, né, proferidos a partir daquele ato cooperado. Então, de novo, imaginando que a partir da celebração de um ato cooperado, os magistrados tenham produzido uma prova conjunta sobre determinada questão de fato, e aquela prova, a partir da produção daquela prova, o magistrado vai proferir uma decisão. Então, as partes podem, se for o caso, impugnar aquela decisão e, inclusive, se for o caso, questionar a forma como aquela prova foi produzida a partir daquele ato cooperado. Mas, para simplificar um pouco, eu diria que as partes não podem se opor à celebração do ato cooperado pelos juízos. De novo, os juízos eles têm essa autonomia para cooperar e eles vão cooperar de forma fundamentada. Então, necessariamente, eles vão ter que demonstrar os ganhos de eficiência que aquela cooperação vai trazer para o processo. Se me permite a interrupção também, mas só para complementar o que a doutora Fernanda falou, que eu acho bastante pertinente, é que o fato de as partes não serem
partes, perdão pelo trocadilho, no ato de cooperação, elas têm um papel importantíssimo, porque elas supervisionam a prática do ato, elas podem, inclusive, provocar a prática do ato. Imaginemos, portanto, um caso em que uma parte de um processo tenha conhecimento de uma prova maior que está sendo produzida em outro, ou de alguma repercussão que um outro processo pode ter para o seu processo. Ela pode, de alguma forma, provocar o juízo do seu processo para que celebre um ato de cooperação com outro a fim de aproveitar aquela prova. Então, assim, muito embora as partes não sejam participantes do ato de cooperação, elas exercem uma função de fiscalização, supervisão, de provocação do ato cooperado. Doutora Gabriela, aproveitando com você, voltando ao sentido da palavra competência, agora estritamente no âmbito jurídico, né, sem ser o da língua portuguesa, eu queria saber se pode ser suscitado um conflito de competência no âmbito da cooperação judiciária. Sim, sem dúvida. O conflito de competência, ele pode ter duas vertentes no âmbito da cooperação. Uma vertente, digamos assim, preventiva, ele pode servir para evitar a instauração de conflito de competência, e nesse aspecto eu imagino que a doutora Fernanda tenha bastante propriedade para nos dar exemplos, porque isso é bastante praticado, né? Há bastante conflito de competência no âmbito do STJ envolvendo recuperações judiciais e execuções fiscais, por exemplo, mas ele também serve para adequar um ato de cooperação. Então, imaginemos que existe um ato de cooperação disciplinando uma situação permanente entre juízos, é possível a instauração de um conflito de competência para adequar se eventualmente um dos juízos cooperantes se manteve ou não no âmbito de sua competência dentro daquela situação que é disciplinada pelo ato de cooperação. Então, ele serve também como um instrumento, né, de ajuste do ato de cooperação e de prevenção de eventuais e futuros processos que disputam a competência. Bom, a gente já falou aí da Resolução 350 do Conselho Nacional de Justiça, né? Mas eu quero falar especificamente, né, no artigo 67 do CPC e nesse artigo 2º dessa Resolução 350. O artigo 68 do CPC fala, então, que os juízes poderão, repito, poderão cooperar. Dá esse tom aí de ser algo facultativo. E, afinal, eu queria saber se é possível haver a negativa de algum juízo ou de um ente externo diante de um pedido de cooperação judiciária, diante desse tom, né, de poder cooperar? Para a doutora Fernanda, por favor. Perfeito, Fátima. A sua pergunta, né, é no sentido de, afinal, existe ou não um dever de cooperação imposto aos magistrados, né? Seria a cooperação um dever ou uma faculdade? O que a gente tem desenvolvido nas nossas pesquisas sobre o tema é tentar compreender um pouco qual é o escopo desse dever. Sem dúvida nenhuma, existe um dever geral de cooperação. Isso já está previsto ali no artigo 67, quando ele fala do dever da recíproca cooperação. A questão é que a cooperação, ela nasce do consenso. Ela nasce necessariamente, ela passa pelo momento em que esses órgãos julgadores enxergaram benefícios mútuos na prática daquele ato cooperado. Então, justamente em razão da natureza da cooperação, é complicado afirmar que um órgão julgador ele não poderia recusar a prática de um ato cooperado. Dependendo da forma dos impactos daquela cooperação dentro da vara daquele órgão cooperado, né, diante da sua realidade de processo, do seu acervo processual, por exemplo, a sua limitação de pessoal, alguma questão que o impeça de praticar aquele ato cooperado, no sentido assim, se eu praticar esse ato cooperado, eu não vou alcançar
os ganhos de eficiência que estão me prometendo aqui a partir da celebração desse ato. Então, esse magistrado ele deve ter a possibilidade de recusar a prática desse ato cooperado. O que nós defendemos na doutrina é que essa recusa ela tem que ser fundamentada. Por quê? Porque existe um dever estabelecido no CPC, um dever geral de cooperação, que impõe um engajamento a esses magistrados para que eles cooperem o máximo que eles puderem. Né? Então, se por acaso a cooperação não for possível diante da provocação de outro órgão julgador ou da provocação das partes, cabe ao magistrado recusar de forma fundamentada a prática daquele ato cooperado. Se ele demonstra que não vai ser possível alcançar os ganhos de eficiência que aquela cooperação está se propondo, ele vai recusar a prática do ato cooperado sem ter descumprido, no meu entendimento, o dever geral de recíproca cooperação. Doutora Gabriela, e o que acontece então se o juiz, digamos, declinar desse pedido de cooperação sem apresentar uma justificativa fundamentada, enfim, plausível? Haveria alguma hipótese aí de responsabilização? Olha, Fátima, as consequências do não engajamento em ato de cooperação podem ser das mais diversas possíveis. Se estamos falando de um ato de cooperação que se dá no âmbito de um processo específico, é possível haver aí instauração de conflito de competência, impetração de mandado de segurança, interposição de agravos de instrumento, esses mecanismos processuais que nós já conhecemos. Se nós estamos falando de um ato de cooperação que se dá no âmbito da organização judiciária, nós podemos pensar, inclusive, de hipóteses de processos disciplinares que podem ser instaurados, mas tudo vai depender da natureza do ato de cooperação que nós estamos falando especificamente. Entendi. Doutora Fernanda, tem um ponto que a gente fala, né, que atos, quando se fala aí em atos concertados, a ideia de ter esse tom aí de cooperação judiciária sob a consensualidade entre os agentes que vão realizá-la. Mas isso não torna divergente, então, o dever fazer, isto é, né, essa obrigação de se promover a cooperação? Em alguma medida, torna, justamente porque há a possibilidade desse juízo recusar a prática daquela concertação de maneira fundamentada se ele demonstrar que ele não vai alcançar aqueles ganhos de eficiência que estão sendo projetados pelo juízo solicitante da cooperação. Né? Então, de fato, se a gente pensar dessa forma, a questão ficaria um pouco ambígua, esse dever ficaria um pouco perdido. Mas, por outro lado, em qualquer que seja a provocação para a cooperação, o dever de engajamento ele vai estar presente. Se esse magistrado for omisso, se ele não responde a um pedido de cooperação, formulado, por exemplo, por e-mail, por algum outro órgão julgador, enfim, ele vai estar se comportando de maneira omissa e isso pode ser sancionado como qualquer hipótese de omissão do órgão julgador, como a doutora Maria Gabriela colocou. Há essa possibilidade de sanção administrativa em razão do comportamento omisso do magistrado diante de uma situação em que ele deveria se manifestar, ele deveria decidir. Porque a gente precisa lembrar aqui que, via de regra, né, todas essas provocações para a prática do ato cooperado, elas vão estar documentadas no processo. Então, cabe ao magistrado decidir sobre aquela questão, né, assim como ele vai decidir sobre as outras questões colocadas naquele processo. Eu gostaria, então, de ouvir da doutora Gabriela esse termo eficiência diante da cooperação judiciária, já foi algo bem citado, né, enfim, entre linhas e diretamente por ambas. E o CNJ, então, criou a figura dos núcleos de cooperação judiciária e dos juízes de cooperação. Na prática, né, como é que funciona o trabalho desses núcleos e dos juízes de cooperação em cada ramo e nível jurisdicional? Por exemplo, a gente tem a Justiça Eleitoral, a Trabalhista, a Militar, a Justiça Federal e Estadual e os Tribunais Superiores, bem, né, como o STJ. Então, eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa logística.
Bom, Fátima, a Resolução 350, né, que traz os diretrizes da cooperação judiciária, ela vai estabelecer quem são os órgãos de cooperação. Então, ela vai trazer juízes de cooperação, os núcleos de cooperação e também os comitês. Então, como é que se dá na prática? Cada tribunal, órgão especializado da justiça tem o seu juiz de cooperação ou um grupo de juízes de cooperação que vão servir como pontos de contato. Vamos imaginar imaginemos a situação da pandemia. Vamos supor que um tribunal de justiça tem lá o seu grupo de juízes de cooperação. Então, para tratar de determinados casos envolvendo pandemia, e aqui eu estou falando bem hipoteticamente, aquelas demandas vão ser direcionadas por aqueles juízes. Vamos pensar, então, que esses juízes seriam mais adequadamente competentes para tratar daquela matéria. Então, internamente ao órgão de poder judiciário, eles vão se ajustar entre si para dar vazão, né, dar um melhor encaminhamento para aquele tipo de demanda. No âmbito mais amplo, os juízes de cooperação também integram os comitês de cooperação. E o que são esses comitês? Esses comitês, eles se reúnem periodicamente, justamente para verificar como se dá no âmbito de cada tribunal o cumprimento daqueles atos de cooperação. E isso é feito numa perspectiva macro, sob o supervisionamento do CNJ. Então, é assim que a gente consegue ver como se dá efetivamente a implementação de atos de cooperação no Poder Judiciário. Bom, eu vou tentar fazer um resumo, né, de atos de cooperação relacionados diretamente aqui ao Superior Tribunal de Justiça e vou tentar realmente resumir, porque eu sei que já foi pincelado em alguns momentos aqui por ambas. Nós temos, por exemplo, as audiências públicas, né, com representantes de instituições públicas e privadas para discutir os mais diversos temas que estão em julgamento aqui pelo STJ. A gente também pode citar a parceria entre o STJ e a AGU, a Advocacia Geral da União, que nos 3 primeiros anos de um acordo de cooperação resultou na solução de mais de 2 milhões de processos em todas as instâncias judiciais, mediante aí a desistência ou a abstenção recursal. Um outro ponto também é a cooperação entre o STJ e a Defensoria Pública da União para o tratamento de cartas e petições direcionadas por presos de todo o país aqui ao STJ, ao Tribunal da Cidadania. Então, dito isto, eu quero perguntar o seguinte: esses exemplos, eles se enquadram na modalidade de cooperação interinstitucional, correto? Então, além disso, de que forma a prática dos atos cooperados nas cortes superiores, eles servem de estímulo, né, para direcionar a atuação das distintas instâncias no campo da cooperação. Começando então pela doutora Gabriela, em seguida eu quero ouvir a doutora Rafaela, por favor. Bom, Fátima, você trouxe 2 excelentes exemplos de atos de cooperação praticados pelo STJ no âmbito da cooperação interinstitucional, se assim a gente pode falar. Os atos de cooperação, esses 2 atos de cooperação em específico, primeiro com a Defensoria Pública, né, que visa justamente a facilitar a tramitação de cartas e habeas corpus, né, de presos que não aqueles atos que não podem ser processados no tribunal. Então, como são questões urgentes, o STJ, por meio desse ato de cooperação interinstitucional, dá uma agilidade na tramitação desses processos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente o ato de cooperação feito com a Advocacia Geral da União, a AGU, que tratando, e esse é um excelente exemplo, porque veja como o ato de cooperação serve nesse sentido para desjudicializar, porque à medida em que
o STJ e a AGU têm esse canal bastante fluido de comunicação, o STJ consegue dialogar com a AGU acerca de questões que já estão pacificadas no tribunal. Isso evita com que a AGU insista com recursos e ações judiciais que tratem de questões que vão chegar no STJ eventualmente, mas que não vão ter uma repercussão para a AGU nenhuma. Então, isso faz com que, numa segunda vertente, a AGU ela consiga trabalhar internamente para justamente expedir atos a fim de evitar o ajuizamento de demandas que tratem de determinadas matérias, evitando assim uma enxurrada de ações e recursos para o STJ. Doutora Fernanda, por favor, suas considerações. Não, excelente. Os atos de cooperação interinstitucional mencionados são muitíssimo relevantes, justamente porque eles têm o poder de desafogar o STJ, que a gente sabe que sofre com um volume excessivo de recursos que lhes chegam todo ano, né? Muitos, muitos recursos. E pegando o gancho da última parte da sua pergunta, Fátima, sem dúvida nenhuma, esses atos cooperativos, eles são essenciais para incentivar os outros tribunais a praticarem atos de cooperação judiciária ou interinstitucional. Se nós temos as cortes superiores praticando atos cooperados, isso incentiva os tribunais a adotarem a mesma postura. Inclusive, na resolução 775 de 2022 do STF, já tem um artigo tratando justamente da possibilidade de cooperação do STF com os tribunais estaduais sobre a subida dos recursos extraordinários quando se tem repetitividade de matéria. Então, a ideia é justamente essa. Se um tribunal local identifica que estão sendo protocolados muitos recursos extraordinários tratando de uma mesma controvérsia, a resolução trata da possibilidade de se firmar um ato cooperado com o STF para que seja dado encaminhamento adequado a essa questão repetitiva, para agilizar desde logo a criação de um tema, enfim, para que a questão seja via repercussão geral, seja via recurso extraordinário repetitivo, a questão ser solucionada com brevidade. Olha, eu sempre falo que eu sou uma boa aluna, mas eu dependo muito de bons professores ou professoras, né? O tempo passou muito rápido. Ficaria assim mais um dia conversando com vocês sobre esse tema que vocês com certeza deixaram muito leve, muito mais entendível aqui, não só para mim, mas eu tenho certeza para o público de casa também. Eu agradeço demais a participação da advogada Maria Gabriela Campos. Muito obrigada por participar aqui com a gente, tirar seu tempinho aí para nos conceder essa aula, doutora Gabriela. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui com vocês. Fátima, muito obrigada. Gostaria muito de parabenizar toda a equipe, a iniciativa do STJ de proporcionar um programa desses para que nós possamos aproveitar desse fórum para dialogar sobre uma questão tão relevante, mas de um modo tão fluido e leve. De forma que os telespectadores também possam contribuir com a gente e estarmos todos na mesma página. E eu agradeço também a participação da advogada Fernanda Davi. Muitíssimo obrigada pelos seus exemplos, enfim, por essa entrevista de hoje tão maravilhosa para a gente entender esse tema, todo mundo entender direito. Obrigada, doutora Fernanda. Muito obrigada, Fátima. Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que as nossas rápidas contribuições ajudem a entender direito o que é a cooperação judiciária e principalmente a sua importância para o aprimoramento da justiça, para acelerar a tramitação dos processos e que a cooperação judiciária possa continuar se desenvolvendo, inclusive a partir de iniciativas como essa do STJ, porque somente entendendo do que se trata é que as pessoas conseguem aplicar na prática, na realidade forense. Com certeza, a gente entendeu direito, me apaixonei pelo tema só pela inspiração, pelo amor com o qual vocês falam desse tema. Muitíssimo obrigada mais uma vez em nome de toda a equipe, viu?
E claro, né, eu também agradeço a você que nos acompanhou até agora nessa entrevista e já destaco que esta e outras edições do Entender Direito estão disponíveis no canal do STJ, no YouTube e em plataformas de podcast como o Spotify. No YouTube, você já sabe, né? Pode se inscrever no canal do STJ, curtir, compartilhar nosso material e, claro, ativar o sininho de notificações para estar sempre a par das principais notícias do Tribunal da Cidadania. A gente se encontra!